ao artigo 236 da Constituição Federal quanto a esse serviço, né? Um serviço que é delegado, né? Ou seja, o que é o serviço delegado? É uma atribuição que a administração pública repassa para os tabeliães, né? Então, nós temos aí os tabelionatos, que o pessoal chama, que o povo chama de cartório. Na verdade, cartório, na essência jurídica, ele está ligado mais aos cartórios forenses, né? O que são cartórios forenses? Cartórios forenses são aqueles cartórios por onde tramitam os processos judiciais. Então, cada vara da Justiça Estadual, cada seção da Justiça Federal tem o seu cartório, chamado cartório forense. E aqui nós temos uma prestação de serviço extrajudicial por delegação que se dá nos tabeliães, né, os tabelionatos. E, então, mas é costume da sociedade tratar também como cartórios, né? Então, os cartórios, na verdade, esse tipo de cartório que nós estamos acostumados, né? Cartório de registro, isso aí, na verdade, são os tabeliães e os registrais, né? Então, nós temos aí os tabeliães, aqueles que trabalham nos tabelionatos, e temos os registrais realmente trabalham com o registro. Então, nós temos aí dois serviços, o serviço notarial e o serviço registral, né? Serviço notarial e serviço registral. Então, isso é importante, na verdade, esse entendimento. Logicamente, queremos aprofundar com o tempo essa ideia do que é um serviço notarial. Trabalha no cartório de notas, por exemplo. O que é um cartório de notas? Cartório de notas é um serviço registral ou é um serviço do tabelião? Na verdade, qual é a natureza desse tipo de serviço, né? Então, notarial, cartório de notas, é muito comum ouvir-se falar em cartório de notas, né? E temos também registral, por exemplo, registrar um imóvel, né? A pessoa compra uma casa, ela realiza lá aquele contrato de compra e venda com base no artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. E aí, ele, para passar para o nome dele, para que ele possa efetivamente dizer que ele é dono, porque só é dono quando naquele que o nome está constando do registro. Para fazer isso aí, a pessoa tem que se dirigir a um registro de imóveis, né? E fazer o devido registro nos termos do artigo 1245 da Lei 10.406 de 2002. E aí tem que recolher alguns tributos, por exemplo, como o ITBI, né? O Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, como prevê lá no artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal. Está aqui, para quem mora em Rio Branco, no artigo 35 da Lei 1508 de 2003, não, porque essa lei de 93, né? Lei Complementar 1508, que é o Código Tributário da cidade de Rio Branco. Então, tem que recolher o ITBI para ir lá e transferir para o nome, né? Para registrar no nome. Então, lá na Lei 6.015, que é o instrumento de quem trabalha ou nesses tabelionatos ou nesses registros, né? A Lei 6.015 de 73 é exatamente o instrumento que vai trazer os procedimentos. Então, o que tem que fazer está na Lei 6.015 de 73. Porém, hoje nós veremos alguma coisa sobre a lei que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, que é exatamente a Lei 8.935 de 94, né? 8.935 de 94 é a lei que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal. O que é um cartório? O que é o serviço notarial? O que é o serviço registral? Já vimos que o registro é para registrar alguma coisa, né? Um contrato de compra e venda no imóvel, por exemplo, tem que ser registrado para que tenha aí o efeito erga omnes. O que é o efeito erga omnes? Efeito erga omnes é que todos temos que respeitar esse registro, esse direito à propriedade que a pessoa tem, como prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, e a propriedade nada mais é do que o domínio, né? O domínio é usar, gozar, dispor e reivindicar
desse bem, como prevê o artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, o Código Civil. Então, o registro tem essa função. Qual é a função do cartório? Qual é a função do tabelião? Qual é a função do registrador, né? O tabelião e o registrador, eles têm uma função, e essa função está clara lá no artigo 1º da Lei 8.935 de 94, né? 8.935 de 94, quando fala exatamente desse tipo de serviço, né? Logicamente que toda prestação de serviço, ela está enquadrada no que prescreve o artigo 594 da Lei 10.406 de 2002. Artigo 594 da Lei 10.406 de 2002. E aí teremos outros tipos de colocações baseados na Lei 10.406 de 2002. Por exemplo, lá no artigo 490, né, diz que o cartório só pode cobrar os emolumentos, né? Emolumentos como são cobrados os serviços prestados tanto pelos notariais quanto pelos registrais, chama-se emolumento. Então, a nomenclatura da contrapartida do pagamento por esse serviço, seja ele notarial ou registral, se dá pelo emolumento, né? Então, nós temos aí aqui no Acre a lei 1.508, né? A lei 1.508 também é a lei que traz aí essa questão do pagamento, e depois temos a lei 10.169, várias outras leis que nós vamos trabalhar aqui com o decorrer da aula. Então, veja que nós temos essa previsão, como é que se paga um cartório? O cartório se paga pelo serviço que ele presta, nos termos do artigo 594 da Lei 10.406 de 2002, se paga com emolumentos, né? Que nem certos prestadores de serviço, como, por exemplo, o advogado, né? O advogado se paga com honorários, né? Honorários, o nome da nomenclatura utilizada para a contrapartida de um serviço prestado por um advogado, como está previsto lá no artigo 22 da Lei 8.906 de 94, né? Também está lá no artigo 85 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, né? Então, falando aí em serviço notarial e de registro, nós temos aí que os serviços notariais e de registro, eles são aqueles serviços de organização que demanda técnica por parte de quem vai prestar esse serviço, né? Demanda uma organização administrativa que seja aí, na verdade, esses dois tipos de observação, tanto a organização técnica quanto a organização administrativa, destinam-se a garantir alguns itens que deveremos estudar aí nas próximas aulas, que o primeiro deles é a publicidade, né? O direito de todo cidadão é saber o que está acontecendo, por isso o direito à informação, como prevê o artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, até para que exista aí, como já falamos, o efeito erga omnes, né? Efeito erga omnes, ele difere do efeito inter partes, porque o efeito inter partes, ele realmente só diz respeito às partes, né? As duas partes que estão contratando aí esse tipo de prestação de serviço. Mas o interesse de quem vai fazer um registro exatamente é levar ao conhecimento do resto da sociedade para que aquele tipo de prestação de serviço, ou seja, aquele tipo de registro, aquela aquisição daquele imóvel, seja de conhecimento de toda a sociedade, né? Seja de conhecimento de toda a sociedade. Por isso é que quem garante essa publicidade, exatamente esse serviço, seja ele notarial ou seja registral. Então, a publicidade é o primeiro princípio que deve ser observado aí quanto à necessidade do registro. O segundo é a autenticidade. Então, outros autores denominam como legitimidade, né? Porque quando o cartório, ou seja, o serviço notarial ou o serviço registral, eles autenticam determinado documento, é a mesma coisa como se estivessem colocando isto é verdade.